Aí, pessoal, resolução de exercícios especiais 3. Esse vídeo vai ficar mais curtinho. Vamos lá. Pessoal, exercício tarefa número 8, página 389, da UNB. O coeficiente de atrito entre os blocos A e B, montados como mostra a figura, é 0,9. Considerando que as massas dos blocos A e B sejam respectivamente iguais a 5 e 0,4 kg, gravidade 10, calcule em newtons o menor valor da força F para que o bloco B não caia. Despreze a parte fracionária do resultado. Pessoal, olha que situação incrível, né? Você vai aplicar uma força no bloco A e o bloco B vai ficar em repouso em relação ao A. Ou seja, os dois vão acelerar juntos. Agora, por que o B não cai? Se ele tem a força peso para baixo, tem que ter uma força para cima. E essa será a força de atrito. O atrito é sempre oposto, contrário à tendência de escorregamento. Então, se o corpo B tende a escorregar para baixo, vai ter um atrito aqui para cima. E como ele quer o menor valor da força F, essa situação é de iminência de escorregamento. Então, a força de atrito aqui para cima é a força de atrito estático máximo. Vamos lá, vamos desenhar as forças no corpo B, então. No corpo B, nós temos o peso para baixo, a força de atrito estático máximo para cima, que vai equilibrar o peso para ele não escorregar. E nós temos uma força de contato, que A faz em B. Essa força que A faz em B é a força normal trocada entre eles. Muito bem. O que a gente pode afirmar? Como na vertical está em equilíbrio, a força de atrito é igual ao peso de B. Força de atrito estático máximo é o μ estático vezes a normal, que é a massa de B vezes a gravidade. Mas a normal é a força que A faz em B. Ó. Então, nós temos aqui uma primeira equação. A força que A faz em B também vai ser a força resultante no corpo B. Essa é a primeira equação, pessoal, que eu tirei da direção vertical, né? Agora, ó, já estou analisando a direção horizontal. A força que A faz em B é a força resultante no bloco B. O que é a força resultante? Massa vezes aceleração. Bom, o que nós podemos tirar daqui? Se eu pegar esse FAB, que é massa de B vezes A, e substituir aqui, ó, tá vendo? É só fazer uma substituição simples. Nós temos que o coeficiente de atrito vezes MB vezes A é igual a massa de B vezes G. Repare que nós cortamos a massa de B. 0,9 do coeficiente vezes a aceleração que nós não conhecemos e igual a 10, que é a gravidade. Então, a aceleração deu 10 dividido por 0,9, 100 dividido por 9 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Então, nós usamos somente o corpo B para descobrir a aceleração desse processo. Entenderam? Na parte vertical, igualei atrito ao peso. Está aqui a primeira equação. E a segunda equação, na parte horizontal, FAB, massa de B vezes A. Juntei as duas. Tranquilo? Como ele quer o valor de F, se você analisar o conjunto todo, ó, F é a força que produz a aceleração em todo mundo. Então, F é a massa de A mais a massa de B vezes A. Lembrando que você não tem atrito aqui externamente, né? Então, F é igual à soma das massas, 5 vezes 5 mais 0,4, né, que dá 5,4, vezes a aceleração, que é 100 dividido por 9. Fazendo a continha, pessoal, 60 newtons é o valor da força F. Aí, ó, legalzinho esse exercício, né? Então, vocês estão vendo que são exercícios diferentes, né? Mas o princípio básico é o mesmo, tá vendo, né? Marcação de forças. Vamos fazer mais um. Exercício tarefa número 4, página 393. A figura mostra um bloco A de 4 kg apoiado num plano inclinado 30 graus com horizontal, sendo puxado por outro bloco E de 3 kg. O plano inclinado é rugoso, tem atrito, ó, existe atrito agindo no corpo A. Uma mola de constante elástica 100 Nm por metro mantém o bloco A em equilíbrio sobre o plano quando se encontra esticada de 0,3 metros. Os fios que chegam à polia C são paralelos ao plano inclinado. Desprezando-se as massas das polias, o atrito nos seus eixos é a massa da mola e ainda a gravidade 10. Vamos lá. Mostre num diagrama feito na própria figura as forças que agem nos corpos A, E e na polia C. E calcule as trações nos fios AC, que é aqui, ó, CDE, nesse outro fio, e a força de atrito em A quando se encontra em equilíbrio. Bom, vamos marcar as forças, ó. Corpo E tem o peso e a tração.
Pessoal, o que acontece com esse fio? Ó, é o mesmo fio, então é a mesma tração, que envolve essa rodana com T de cada lado. Isso mostra para a gente, então, que se nós temos T para cá e T para cá, no outro fio nós temos 2T. Lembra da divisão da força em rodana? Ó, 2T puxa ela para baixo, divide em T e T. Legal? Aqui no corpo A, então, na outra ponta, o fio puxa com 2T. Você ainda tem o peso de A normal de A. E nós temos o seguinte, olha, uma força elástica. E como a mola está alongada, ele fala que a mola se encontra esticada, ó, de 0,3 metros. Se ela está esticada, a mola puxa o corpo para baixo. E se a mola puxa o corpo para baixo, significa que o corpo A ele tem uma tendência de subir. Se ele tem uma tendência de subir, a força de atrito vai ser para baixo. Quer ver? Vamos fazer uma conta simples aqui. Quanto que seria o peso de E? Ó, o peso de E, a massa é 3 kg. Então, o peso vai ser 30, né? Então, nós temos 30 para cá. Para a situação de equilíbrio, a tração aqui é 30. 30 mais 30. Então, aqui vai dar 60 newtons, puxando o corpo A para cima. Nós vamos calcular na próxima figura quanto que é o PX dele para cá. O PX é o peso dele vezes o seno. Como o peso dele é 40, a massa é 4, o peso é 40, e o seno de 30 é meio, quer dizer que nós temos um PX só de 20. Então, se eu puxo ele para cima com 60 e eu tenho um PX para cá só com 20, a tendência dele é subir. E, portanto, o atrito é contrário a essa tendência, por isso, para baixo. Tá joia? Vamos, então, fazer essas contas no próximo slide. Ó, tá aí a repetição da figura e vamos lá. Para o corpo E, não está em equilíbrio, então a tração é igual ao peso, portanto, 30 newtons. 2T, que é a força aqui na cordinha, né, na rodana que liga o corpo A, 60 newtons. Olha o que o corpo A que eu já fiz direto. Ó. Você já tem 2T para cima, a força elástica para baixo. Eu fiz a decomposição do peso já ó, em Px e Py. E o atrito aqui para baixo. A normal é igual a PY. E como é que fica na direção aqui do plano inclinado? Na direção do plano, como está em equilíbrio, a força de atrito mais o Px mais a força elástica é igual a 2T. Força de atrito mais, como é que calcula o Px? Ó, é o peso. Lembra que o ângulo está aqui entre o peso e o PY. Então, vai ficar peso vezes o seno de 30. Força elástica Kx, que é igual a 2T. Agora, pessoal, é só colocar valores. Ó. A massa do corpo A é 4, gravidade 10, seno 0,5. A constante ele deu valendo 100. A deformação da mola 0,3. Enfim, fazendo a continha, nós descobrimos aqui o valor do atrito, 10 newtons. E aí a resposta de tudo que o exercício pediu. A tensão ou tração na corda AC, que vale 60. No fio CDE, que vale 30. E a força de atrito, que vale 10. Tranquilo, pessoal? Valeu, um abraço para vocês.